senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Boa tarde a todos. Ia fazer o uso da palavra da mesa, mas vamos estrear o púlpito, né? É a primeira sessão, a 11ª sessão, mas a primeira presencial. E a minha alegria também não vai ser diferente dos demais vereadores. Como eu falei, a 11ª sessão, mas a primeira sessão presencial ela tem um peso importante para nós, pelo menos os vereadores de primeiro mandato. Bom, foi falado aqui, comentado, né, sobre a questão da pandemia. Eu acho que é a 11ª sessão, mas em todas as sessões, eu acho que foi o assunto mais discutido e não poderia ser diferente pela gravidade do problema que nós ainda passamos, que é a Covid-19, mas todas as sessões praticamente foram direcionadas para a questão da pandemia. Nós torcemos e acreditamos que, a partir do segundo semestre, se Deus quiser, né, com esse processo de vacinação em andamento, nós já estamos aí com 44% da população vacinada, nós verdadeiramente esperamos que o município consiga ter um controle maior da pandemia. Lembrando, acho que a vereadora Marilda ainda frisou que nós não podemos ainda relaxar com relação aos cuidados, ao uso da máscara, até que tudo realmente esteja normalizado. Mas, se Deus quiser, a partir desse segundo semestre, a gente consegue colocar em prática tantos projetos que a gente tem em mente para colocar, né? Tem alguns projetos com a vereadora Anabela, com relação à violência doméstica. Se Deus quiser, agora nós vamos conseguir aquele curso de capacitação dos guardas municipais para eles poderem realizar a atividade de Ronda Maria da Penha, treinados, capacitados. Realmente é um trabalho importante essa Ronda Maria da Penha, mas ela realmente precisa que os profissionais que estejam empenhados nela sejam capacitados, recebam esse treinamento e, se Deus quiser, agora o promotor, doutor Cláudio Scavacini, vai marcar nova capacitação para o efetivo da guarda. E aí, como eu falo que não existem coincidências, eu fui convidada para um projeto que se chama Proteger para Crescer. E esse projeto, ele trata sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Estou participando desse projeto. Esse projeto, na verdade, serão palestras que nós faremos para pais de crianças em escolas. O público-alvo são os pais. E participei desse treinamento, dessa capacitação, e nesse projeto eu vi como ele está ligado à questão da violência doméstica, né? Em muitos casos que a mulher, dentro do lar, ela sofre a violência doméstica, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais atento, a gente vai ver que, de repente, aquele filho dela também está passando por uma situação de abuso sexual. Então, esse treinamento, essa capacitação desse projeto, ela abriu os nossos olhos para conseguir ter um olhar mais atento para essa questão da violência sexual infantil. E é uma obrigação, uma responsabilidade de todos nós estarmos com o nosso olhar atento para isso. Mas, falando desses grandes projetos, a gente também não pode esquecer, e aí eu concordo com a fala da vereadora Andresa, do vereador Maurício, que falou das boas ações. Excelentes ações estão ocorrendo no nosso município e a gente tem que se orgulhar disso e ficar feliz. Independente de partido político, a gente tem que torcer para que o nosso município alavanque e consiga realmente sair dessa pandemia com menos sequelas possível. Mas a gente também tem que lembrar de alguns problemas antigos que o município ainda passa e que parece que a solução está longe ainda de chegar. Eu vou citar alguns problemas que parece que é um problema simples, mas para a pessoa que sofre, que passa por aquele problema, é um problema que causa um incômodo muito grande. E eu vou entrar na questão da iluminação pública, né? Nós tivemos aqui a visita, a reunião com o Alexandre Garcia, que é o coordenador, é o responsável pela CPFL lá no município de Franca, até atendendo a um requerimento da vereadora Marilda Covas. E nós até nos animamos, né, com essa reunião, mas, infelizmente, alguns lugares, e eu vou citar, na época, até chegamos a comentar sobre o bosque municipal. A iluminação em torno do bosque municipal ainda está muito prejudicada. A lateral inteira do bosque municipal é uma via que tem 7 postes de iluminação. Então, tem 7. Os 7
postes de iluminação estão com as lâmpadas queimadas, só tem um poste que está iluminado e o resto está apagado. E a gente já comentou sobre a questão, tem um ponto de ônibus ali próximo, que mulheres fazem uso dele bem de manhãzinha e acaba influenciando na segurança. Então, a iluminação parece ser um problema simples, mas ela influencia diretamente na questão da segurança. Então, a gente espera que possa dar uma atenção. Eu até mandei um e-mail, seguindo o exemplo da vereadora Marilda, que mandou um e-mail para ele. Ele me respondeu até dando uma esperança que ia resolver essa questão do bosque municipal, mas já se passaram 7 dias e até agora nada. Eu passei ontem de noite lá, ainda estava tudo escuro. A questão da Chácara São Luís. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto na última audiência pública que nós nos reunimos para falar sobre a LDO. E aí nós batemos na tecla da Chácara São Luís. Importantíssima a reivindicação dos moradores. Realmente, mais de 40 anos que aquele bairro não recebe nenhuma infraestrutura, nenhum serviço, né? E eles são pagadores de impostos da mesma forma que o restante dos munícipes da cidade. Então, nada mais justo. E o que eles estão solicitando é o básico, é questão de pavimentação, de iluminação, de galeria pluvial. Então, eu espero que agora, com as coisas caminhando para se restabelecerem, que o secretário de obras possa dar uma atenção e a gente vai ficar no pé, vamos ficar cobrando, e aí eu peço a colaboração dos outros vereadores para que a gente consiga passos lentos, porque a gente sabe que é muito serviço que tem que ser feito lá, mas a gente precisa dar o pontapé inicial. E a questão da coleta de lixo da área rural, que foi um assunto que nós tratamos lá no início, participamos de, acho que, uma reunião da comissão para tratar de assuntos ligados à área rural. E esse é um assunto que acabou ficando lá para trás, veio a questão da pandemia, a gente acabou não discutindo. Então, é importante retomar essa questão, porque é algo que os proprietários da área rural já sofrem há tempos com essa questão. O caminhão de lixo não passa na área rural. Então, o lixo deles, eles têm que queimar e eles acabam deixando ali mesmo na propriedade rural. E aí vem a questão do meio ambiente, de consequências para o meio ambiente. Então, eu acho que agora, nessa retomada, a gente precisa realmente da união de todos os vereadores, né, como eu frisei, independente de partido político, acho que agora é o momento de união dos vereadores para que a gente consiga resolver esses problemas, porque não adianta a gente pensar macro, mas ter ainda problemas que atingem e incomodam tanto o nosso munícipe, né? O doutor Paulo Borges colocou uma frase nas redes sociais dele, e eu concordo com essa frase, quando ele cita assim, que a gente precisa, não lembro exatamente da frase, mas a gente precisa melhorar a cidade como um todo, mas a gente tem que começar limpando o nosso quintal, a nossa casa. E eu concordo 100% com isso, é isso que eu costumo falar. Às vezes a gente pensa tão macro, e dentro do nosso município, a gente está deixando de limpar o nosso quintal. Então, é importante que isso fique muito frisado aí entre todos os nossos vereadores, a questão da união. Muito obrigada, senhor presidente.